A infectologia é a especialidade médica que aborda as doenças infecciosas e parasitárias, sejam estas causadas por vírus, bactérias, fungos, protozoários ou outros micro-organismos. O infectologista é o médico especialista no diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos pacientes acometidos por doenças infecciosas. Atualmente, as doenças infecciosas são responsáveis por grande parte das consultas médicas ambulatoriais e em pronto-socorro. O infectologista atua basicamente em 4 grandes áreas clínicas: diagnóstico e tratamento das doenças infecciosas e parasitárias, imunizações, vacinação, aconselhamento na prescrição de antimicrobianos, que é o uso correto dos antibióticos, e controle de infecção hospitalar. O infectologista é sem dúvida o especialista com maior familiaridade na investigação e diagnóstico das doenças febris. Estudos apontam que a grande maioria dos pacientes que apresenta febre como principal sintoma tem uma doença infecciosa subjacente. Febre também pode ocorrer no curso de outras doenças, notadamente as reumatológicas e neoplásicas, como câncer. Então vamos acompanhar a entrevista com um especialista nesta área. Ele nos fala sobre as principais doenças infecciosas, os sintomas, tratamentos e, na medida do possível, como preveni-las. A partir de agora na Showtime, Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Muito boa tarde, este é mais um programa Alcel Pro Saúde, a serviço da vida e da saúde. E hoje eu vou conversar com o Dr. Ricardo Mangabeira Albernaz. Ele é formado desde 1991 pela Santa Casa de São Paulo, especialista em doenças infecciosas e parasitárias, pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas, especializado em epidemiologia aplicada ao Serviço Único de Saúde. Muito boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao programa Alcel Pro Saúde. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Ok, doutor. Explica pra gente qual é o campo de atuação de um infectologista. A nossa área de especialização são as chamadas doenças infecciosas e parasitárias, que compreendem um grande rol de doenças transmissíveis. A gente sabe que hoje em dia nós estamos vivendo no mundo todo, e no Brasil não é diferente, uma transição, a chamada transição epidemiológica, que está mudando desse perfil maior de doenças transmissíveis para as doenças crônicas, quais sejam hipertensão, diabetes, as neoplasias. Não obstante, as doenças infecciosas ainda representam um percentual importante de, a gente chama de carga de doenças sobre a população, porque aí estão incluídas doenças como a AIDS, a tuberculose, a hanseníase, que já tem volume menor, mas ainda é uma doença importante do ponto de vista de saúde pública. As doenças mais emergentes, como a SARS, quando teve em 2002, e atualmente está tendo uma por coronavírus no Oriente Médio. O ebola é uma doença transmissível. As infecções hospitalares, bem como doenças simples que muitas pessoas têm, como dores de garganta, infecções urinárias de repetição e uma série de outras. Então, basicamente, as doenças infecciosas parasitárias compreendem as doenças transmitidas por bactérias, fungos, vírus, parasitas e também quando a partir da chamada vaca louca que dá nas vacas, a gente também aprendeu um novo grupo de doenças chamadas doenças priônicas, que na verdade é uma doença neurológica causada por uma proteína. Então é esse o nosso campo de atuação. Além disso, lembrando mais uma área, a partir do aumento do número de transplantes e de uso de drogas imunossupressores em pacientes transplantados, a gente também começou a ver uma série de doenças oportunistas em indivíduos imunossuprimidos, tal qual a gente viu no tempo da AIDS, quando a AIDS tinha um controle menos efetivo sobre a doença e que os pacientes tinham uma imunodepressão muito maior do que eles têm hoje. Doutor, explica pra gente a diferença entre endemia e epidemia. A gente chama de endemia quando uma determinada doença já tem um número de casos relativamente constante dentro de uma população. Então, por exemplo, você pode ter áreas de grande pobreza que a desnutrição é uma endemia.
Você também pode ter áreas que têm um índice relativamente alto de hepatites, de doenças diarreicas ou de doenças respiratórias em crianças. Então, quando tem vamos dizer, um número de casos relativamente constante num determinado período de tempo numa dada população, a gente chama isso de endemia. Entre os anos 40 e 50, tinha até uma doença muito conhecida, que era o bócio endêmico, que era por deficiência de iodo, e foi isso que levou, até por legislação no Brasil, a se colocar iodo no sal, porque era por falta de iodo na dieta. Então, a gente sempre pensa em endemia quando já tem esse índice mais ou menos esperado de casos de um determinado agravo ou doença na população. A epidemia é quando, sobre o nível endêmico, ocorre um número acima de casos. Então, vou dar o exemplo mais comum da dengue. Dependendo do lugar, todo ano você tem um determinado número de casos de dengue numa determinada região ou numa determinada cidade. E tem os anos epidêmicos em que você tem um número de casos muito maior, como foi exatamente o ano de 2015. A dengue, desde a reintrodução em 86 aqui no Brasil, ela tem os anos interepidêmicos, que ela também é uma endemia, e tem os anos epidêmicos, como seguramente foi agora 2015. Então, são anos em que a gente tem um número de casos muito acima do que estaria dentro do esperado para aquela população naquele período de tempo. Doutor Ricardo, conta pra gente quais são as doenças infecciosas mais antigas que nós temos na história. Acho que a primeira que a gente pode citar é a hanseníase, citada na Bíblia como lepra. No Brasil a gente mudou de nome por conta do estigma, e para algumas pessoas a questão da lepra parecia ligada a pecados e tal. Então a hanseníase é uma doença ocasionada por um tipo de bacilo que é da mesma família da tuberculose e que hoje em dia ambas têm cura, mas já causaram muito estrago e muito medo, Bacana falar sobre isso. A hanseníase, doutor, qual o perfil dela atual em São Paulo, por exemplo? A hanseníase atualmente em São Paulo está em fase de eliminação, como a gente fala, que é quando tem menos de um caso a cada 10 mil pessoas. Então, isso já aconteceu em outros lugares do país e do mundo. Na verdade, a hanseníase globalmente, Índia e Brasil são os países que têm mais casos. 95% dos casos no mundo estão só nesses dois países, sendo que a Índia tem muito mais casos do que no Brasil, até porque a população de lá é muito maior. Mas hoje em dia a meta do Brasil é chegar a um caso a cada 10 mil que é considerado eliminado. São Paulo está nesse caminho já há muitos anos. A gente ainda tem, em São Paulo Estado, ainda tem algumas áreas com pequenos bolsões, mas a gente está próximo da eliminação no país todo. A hanseníase, só lembrando, ela começa como uma doença de pele, em geral por manchas claras ou escuras, com alteração de sensibilidade da sudorese. E às vezes ela passa despercebida e pode levar, inclusive, a lesões neurológicas com alterações e muito machucado nas mãos, perda de sensibilidade em luva, em bota, nas mãos, nos pés, e pode ter consequências muito graves. Hoje em dia, a cura é 100%, desde que diagnosticado e tratado. O tratamento é medicamentoso, um período relativamente curto, de 1 ano, e a gente lida com cura. Uma outra doença que também é muito antiga e que tem, inclusive, a causa dela é um organismo muito próximo ao da hanseníase, é a tuberculose. A tuberculose é uma doença conhecida há muitos e muitos séculos. Tem sinais até de tuberculose óssea em múmias que se encontraram, etc., e que, na verdade, também já matou muita gente. Vários são os artistas brasileiros do início do século passado que se internaram em sanatórios, e era uma época que não tinha nenhum medicamento, não tinha antibiótico, não tinha os tuberculostáticos, nada disso. Mas hoje em dia ela é 100% curável, desde que a pessoa tome o tratamento. O grande desafio hoje da tuberculose é fazer com que as pessoas tratem por 6 meses, porque não raro toma remédio os primeiros 2 meses, a pessoa se sente ótima, acha que se curou e acaba abandonando o tratamento. Esse é o grande risco e acaba, por vezes, desenvolvendo no paciente, e às vezes em alguns grupos de pessoas, as tuberculoses multiresistentes. Essas sim ainda são um grande desafio. A transmissão ocorre entre as pessoas, pode ocorrer para profissionais de saúde. Este é um medo constante do ponto de vista de saúde pública, o desenvolvimento de resistência.
Mas com os medicamentos em uso atualmente, a cura é acima de 95%, desde que eles sejam tomados. A pessoa pode ter a tuberculose e ficar incubada no corpo? Como é que é isso? Pode. Na verdade, se estima que 1/3 da população mundial entra em contato com o bacilo da tuberculose. E aí ela fica numa forma latente. É uma doença bastante conhecida hoje em dia. A gente sabe que 95% dessas pessoas que entram em contato com o bacilo não desenvolvem doença, mas a gente sabe que o bacilo está lá dentro. E dá para saber com algum exame? Por exemplo, eu posso tirar essa dúvida? Existe algum exame que detecta e fala, você tem, mas está ali, a doença está quietinha? Sim, a gente está com um desafio mundial agora, que o principal exame para fazer isso é uma proteína derivada do bacilo da tuberculose, que é a proteína purificada, derivado de proteína purificada, o PPD, que é um exame intradérmico que você injeta na pele, em geral do antebraço, espera 96 horas, até 96 horas e faz a leitura para ver se teve contato. Este exame mede contato, ele não mede doença. Para a gente saber se tem doença, precisa de outros exames, precisa ir no médico, precisa fazer uma avaliação, ver se tem uma história compatível com doença por TB. O ponto é que o PPD está em falta no mundo todo. Hoje em dia a gente está com dificuldade de ter em todos os lugares, não só no Brasil. Mas é um exame que mede infecção. Existe um outro tipo de exame que se faz no sangue, que é usado nos Estados Unidos, que também mede a chamada infecção e pode detectar a TB num estado latente. A outra questão é as pessoas que tiveram tuberculose e que tenham se curado com o uso de medicamento e tudo, na verdade, o bacilo está lá. A gente não elimina o bacilo, ele fica controlado pelo sistema imunológico e se a pessoa, porventura, tiver alguma baixa de imunidade, por exemplo, o uso de terapia imunossupressora, ou algum tipo de câncer, ou AIDS avançado sem tratamento, eventualmente essa tuberculose pode reaparecer. Qual outra, doutor? Uma doença que foi muito famosa e deu muito trabalho e que é a única doença que o homem conseguiu erradicar é quando não tem mais casos da doença, é a varíola. A varíola é uma doença viral que dava lesões de pele, principalmente, podia eventualmente dar lesões de mucosa. E o grande risco eram as infecções que vinham depois, em geral infecções bacterianas, seja de pele, sejam pneumonias e tal. Então, uma doença que acabou sendo curada, erradicada por meio de uma extensa e bem organizada campanha de vacinação no mundo todo, e coisa que a gente ainda tenta eliminar outras doenças que eu vou falar a seguir, tais como a poliomielite, mas a varíola de fato foi erradicada meados dos anos 70. Outra doença antiga que todos já ouviram falar é a chamada peste negra. Hoje em dia a gente conhece como peste, é uma doença bacteriana. Na verdade, a gente acaba entrando em contato com o agente pelo rato, mas ela é transmitida pela pulga do rato. E na Idade Média se estima que matou cerca de 100 milhões de pessoas na Europa. E hoje em dia ainda é uma doença muito temida, porque principalmente a forma pulmonar é muito grave e é potencialmente mortal. Existe um sistema de controle de doenças internacionais para que a gente evite que elas sejam transmitidas de país para país, organizado pela OMS. E a peste é uma dessas doenças que até hoje, tanto a peste quanto o cólera, é uma das doenças que tem que ser notificadas imediatamente assim que é feito o diagnóstico do ponto de vista internacional. Graças a Deus a gente tem pouca peste. Na época que se teve um grande alarde sobre o bioterrorismo, esse seria um dos agentes que potencialmente poderiam ser utilizados para bioterrorismo.